Então, agora finalmente podemos chegar no heap sort, tá? Então, qual é a ideia do heap sort? Então, aqui a gente tem um vetor, bem, e claro, o heap sort, o que é que ele faz? Ele pega um vetor e ordena os elementos desse vetor. Então, nosso objetivo é fazer isso, tá? E utilizando o heap. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Quando a gente constrói um heap, ou seja, quando a gente tem um heap, a gente tem certeza de que o maior elemento é o que está na raiz, tudo bem? E o maior elemento que está na raiz, ele é o que está na primeira posição do vetor, ou seja, é o cara que está bem aqui assim, tudo bem? Então isso quer dizer que se o A ele fosse um heap, eu tinha certeza de que o maior elemento desse vetor ia estar nessa primeira posição. Tudo bem? Só que se eu quero um vetor ordenado, na verdade, esse elemento é para ser o último, né? Ou seja, se eu construir um heap aqui em cima desse vetor A, eu sei que eu vou ter o maior elemento de todos que estão lá, tudo bem? E eu vou pegar esse elemento e vou colocar ele no final lá do vetor, tudo bem? Por quê? Porque eu quero ordenar ele, e se ele estiver ordenado, então esse elemento ele vem para essa posição, tudo bem? Então eu faço isso, pego o que está na primeira posição e coloco na última posição, tá? Mas para onde é que vai esse elemento da última posição? Aí eu pego ele e coloco na primeira posição, ou seja, eu fiz uma troca, né? Eu troquei o primeiro elemento com o último elemento. Quando eu fiz essa troca, o que é que eu vou ter aqui, né? Eu vou ter eu vou ter o maior elemento, tudo bem, que está na última posição, ou seja, ele está na posição dela correta, considerando o vetor ordenado. Então, quando eu tenho o meu vetor ordenado, eu quero que o maior elemento ele esteja no final, tudo bem? E o elemento que estava aqui, nessa posição, eu botei ele aqui no começo. Tudo bem? Aí o que é que eu vou fazer agora? Tudo bem, quando eu faço isso, né? Eu tenho, por exemplo, esse heap aqui, né? Então você considera esse heap aqui. O que foi que eu fiz? Eu criei o heap, né? Peguei um vetor, transformei ele num heap. Aí o elemento maior estava aqui. Tudo bem? Peguei a última posição do vetor, que é essa aqui, e troquei com ele. Ok? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou descartar essa posição última aqui, que eu sei que já tem um maior elemento. Eu não vou mexer mais com ela. Tudo bem? Mas agora eu sei que esse pedaço aqui continuou o mesmo, ou seja, isso aqui é um heap máximo. E esse pedaço aqui também é um heap máximo. Lembrando que, né, eu estou desconsiderando o elemento aqui, que é o meu maior. Eu não vou mexer mais com ele, não. Então, eu vou desconsiderar ele do meu heap. Aí, eu tenho um heap na esquerda, heap na direita desse elemento aqui. O que é que eu posso fazer? Chamar o maxHeapify, tudo bem? Ou seja, eu vou pedir para esse elemento descer. Quando ele descer, eu vou rearranjar esse camarada aqui todo, tudo bem? E ele vai ser um heap, ok? Então, aqui em cima, o que é que eu estou fazendo? Depois que eu coloquei o maior elemento aqui, eu vou desconsiderar esse pedaço aqui, tá? Ó. Aí eu vou chamar o maxHeapify, ou seja, eu vou pedir para ele descer, vai rearranjar e esse pedaço do vetor aqui ele vai ser um heap novamente. Quando ele ser um heap novamente, eu vou ter o segundo maior elemento do vetor inteiro. Por quê? Porque o primeiro já está aqui, ó. Ele já está na última posição. Então, o segundo maior elemento lá do meu vetor, ele vai estar aqui agora. Ele é para estar em qual posição? Ele é para estar antes do maior ligeiramente, né? Então, é para eu pegar ele e colocar nessa posição aqui. Tudo bem? Do vetor. Aí, o elemento que está aqui, ele vai para onde? Eu boto ele lá na primeira posição. Faço a troca, depois peço para descer de novo. Então, qual é a ideia do heap sort? Tu vai construir um heap. Depois que tu construir um heap, tu tem certeza que o maior elemento está na primeira posição. Esse elemento tu vai colocar na última posição, e o que está na última posição tu
tu bota para a primeira posição, tá? Aí tu vai fazer o desse heap, só que tu vai desconsiderar o último elemento. Então, tu vai desconsiderar o último elemento. Aí, depois que tu fizer isso, tu vai ter um novo heap, no qual a tua raiz vai ser o segundo maior elemento. Aí, tu pega esse segundo maior elemento, coloca na penúltima posição. E o elemento que está na penúltima posição, tu vai colocar na primeira. Aí, tu vai mandar descer de novo, só que tu vai desconsiderar os dois últimos espaços lá do vetor. Tudo bem? Bem, agora vamos lá escrever o nosso algoritmo, tá? Então, aqui o heap sort ele vai receber um vetor A e vai ordenar esse vetor A. Então, a primeira coisa que ele faz é construir um heap, tá? Então, eu vou chamar o build max heap. Depois que eu fizer isso, eu vou ter certeza de que o elemento maior ele vai estar na posição 1, tá? Aí daí eu vou começar a fazer as trocas, né? Que está na posição 1 com o último, depois vou fazer com o penúltimo, depois com o antepenúltimo. Isso eu vou colocar dentro de um for, tá? Então, o for ele vai do i, ele vai começar do tamanho de A, ou seja, do tamanho lá do meu vetor. Por quê? Porque a primeira troca vai ser com ele, tudo bem? E vai até o 2, né? Lembrando que quando ele chegar até o 2, ele vai pegar... Eu vou ter certeza de que todos os elementos a partir do 2 até o último, né? Eles vão estar em ordem, tudo bem? E eu sei que esse cara ele vai ser maior do que o primeiro, né? Então, só precisa de ir até o 2. Então, faça. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser trocar os elementos. Ou seja, eu vou trocar o que está na posição i com o que está na posição 1, né? Depois, eu vou atualizar o tamanho do vetor. Ou seja, o tamanho de A recebe tamanho de A menos 1. Isso aqui pode ser alguma variável que você possa ter, entendeu? Ou então você pode fazer uma leve modificação lá do algoritmo, que ele vai te dar o tamanho também lá do vetor, para você não ter que ficar fazendo isso aqui. Mas enfim, vamos lá. Depois o que você faz chama o max heapify, e você vai considerar, aqui vai dar o A e o 1, né? Tudo bem? Você vai chamar o max heapify porque você vai pedir para descer a partir lá da sua posição 1. Tudo bem? Agora, uma análise aqui de como é o tempo desse cara, né? O max heapify, a gente viu que ele é odd log n. Tudo bem? Essas linhas aqui, né? Elas são odd 1, eu não vou colocar, tá? Essa outra aqui, do para, né? A gente sabe que isso aqui vai repetir o tamanho do vetor menos 1, ou seja, se o tamanho do vetor é igual a n, então aqui vai ser uma coisa odd n, tudo bem? Claro, uma coisa odd n que você vai fazer dentro dele, né, uma coisa log n. Então a gente vai ter aqui, na verdade, que multiplicar aqui, né? Odd log n. O builder max heapify, o builder max heap, ele é o quê? E a gente viu lá que por cima ele é n log n. Tudo bem? Então, você tem que o tempo, né? O tempo lá do heap sort, ou do heap sort mesmo, vai ser odd n log n mais esse cara aqui, odd n vezes odd log n, mesma coisa que n log n, tá? Então, aqui quando você fizer essa soma aqui, você vai obter que vai ser n log n, tá? Agora a gente vai para uma observação importante, que é uma análise bem interessante sobre o max, sobre o builder max heap, tudo bem? Esse cara aqui, porque na verdade ele não tudo bem, ele é n log n, só que na verdade a gente calculou muita coisa lá que não que ele não faz, entendeu? Que na verdade esse cara aqui ele é odd n, tá? Agora a gente vai entender por que esse cara aqui
ele é O de N. Claro, aqui não vai influenciar em nada, porque se eu trocar esse aqui por O de O de N, eu vou ter que essa soma aqui ainda vai continuar sendo O de N log N, tá? Então, vamos lá.